Oi, gente! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O nosso tema de hoje vai ser pronomes. Vem comigo! Já tô até vestida com blusinha de lhama, não sei se tá dando pra ver direito, né? Já que é meu emoticon aí no grupo. Vamos lá. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos. Todo mundo aqui já sabe o que é substantivo, né? Que a gente já viu na aulinha. Quem não viu, volta lá atrás. Podendo substituí-los direta ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Vamos pensar agora no significado desse nome. Pró. Se eu pensar pró, o que significa pró? Em função de. Então, se eu tenho pronome, eu estou falando, então, diretamente que eu tenho algo em função do quê? Do nome. Vamos lá pensar. Vou dar um exemplozinho para ficar mais tranquilo da gente entender. Não Fernanda... é possível mudar meu nome. Nossa, meu celular tá falando sozinho, gente. Vou ignorar essa parte. Fernanda é mãe de João. Fernanda canta muito bem. Agora finge que o João tá falando essa frase. Como que o João pode falar essa mesma frase? Fernanda é minha... Fernanda é minha mãe. Ela canta muito bem. Vocês viram que eu substituí o substantivo Fernanda por ela? E João já não tá aparecendo mais nessa frase também. Ele colocou minha mãe. Se é minha, é a mãe de quem? Se o João que tá falando essa frase é a mãe dele. Então é a mãe do João. Então vocês estão vendo que eu substituí esses substantivos? Tanto João como Fernanda. Quais palavrinhas eu usei para fazer essa substituição? Aí eu marquei minha e ela. Então é isso aí. Minha e ela são o que, gente? Pronomes. Vamos estudar melhor. Eu vou falar um pouquinho sobre os pronomes pessoais agora. Os pronomes pessoais servem para representar os nomes dos seres e determinar as pessoas do discurso. Nossa, já tô até embolando aqui. Do discurso, que são... Isso aqui acho que todo mundo sabe, né? Muito tranquilo. Primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? A pessoa que tá falando. Singular, eu, plural, nós. Segunda pessoa, com quem se fala. O que eu posso usar na segunda pessoa? Tu e você no singular e vós e vocês pro plural. Terceira pessoa, de quem ou do que se fala. Ela e ele singular, elas e eles plural. Tranquilinho? Todo mundo sabe as três pessoas do discurso? Então, minhas três pessoas do discurso, eu falo que são pronomes pessoais. Por quê, professora? Eu não consigo substituir elas por substantivos? Mas não é só isso, não. Vamos ver aqui. Um exemplozinho. Eu aprecio a tua dedicação aos estudos. Será que ela aprecia também? Eu é um nome, não é? No caso, sei lá, se o João tá falando essa frase, então eu, no caso, é João, que eu substituí pelo pronome pessoal eu. Tua, aí já é com quem ele tá falando, segunda pessoa. E ela, terceira pessoa. Então, vamos lá. Classificação dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são classificados em retos e oblíquos. Agora sim a gente vai separar para poder falar mais específico de cada um, de acordo com a função que desempenham na oração. Os pronomes do caso reto exercem função de sujeito. Então agora a gente vai falar dos pronomes que exercem função de sujeito. Vamos colocar um outro exemplo aqui? Ela canta muito bem. Quem canta muito bem? Ela. Qual que é o meu sujeito? Meu sujeito não é ela. E ao mesmo tempo eu não estou substituindo o substantivo. Então é um pronome pessoal do caso reto. Ela, pronome pessoal do caso reto. Por quê, professora? Porque está exercendo função de sujeito. Além de substituir o meu substantivo, que eu vi que é o que o pronome pessoal faz, ele está também exercendo função de sujeito. Quando está exercendo função de sujeito, eu classifico esse pronome pessoal como pronome do caso reto. Vamos ver, então, os pronomes pessoais do caso reto que eu tenho. Primeira pessoa do singular, que aí vão ser todas as pessoas do discurso que a gente já comentou, né? Eu, segunda pessoa do singular, tu e você. E terceira pessoa do singular, ele e ela. Gente, só um instantinho, vou fechar a porta, o cachorro decidiu latir na hora de gravar o vídeo. Tudo acontece na hora de gravar, né? Vamos lá, voltando aqui. Terceira pessoa do singular, ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós e a gente.
E segunda pessoa do plural, vós, vocês. Terceira pessoa do plural, ele e elas, tá? A tabelinha aqui, mas isso aqui tenho certeza que todo mundo aí já sabe e já dominou. Vamos lá. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Agora vai ficar um pouquinho mais complicado. Se o pronome pessoal do caso reto eu substituo o sujeito, no pronome pessoal do caso oblíquo, ele vai exercer função de objeto de um verbo. Então, ele vai funcionar como um complemento. Para todo pronome reto, eu vou ter um correspondente no caso oblíquo. Aqui tem tipo uma tabelinha para vocês poderem acompanhar. Em preto, tá os meus pronomes do caso reto, que a gente já conversou, né? Que são as pessoas do discurso. E em vermelhinho, eu deixei os meus pronomes oblíquo. Em relação a eu, qual que vai ser os meus pronomes pessoais do caso oblíquo? Eu vou ter o me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do plural, se, si, consigo ou alhe. Primeira pessoa do plural, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. E terceira pessoa do plural, eu repito se, si, consigo e só coloco no plural esse o, alhe, que vai virar os, as, lhes. Tranquilo? Classificação pronomes pessoais. Exemplo, vamos trabalhar aqui com um exemplo que fica mais tranquilo, né? Conversei com o João. Não, João tá aparecendo aqui toda hora, né? Conversei com o João e ele me disse que sua mãe canta bem. Vamos ver aqui qual que é o meu pronome do caso reto e qual que é o oblíquo? Ele. Quando eu falo ele me disse que sua mãe canta bem, quem que disse que a mãe canta bem? Foi o João, não foi? Eu tô substituindo o João. João não é o meu sujeito? Então, o ele vai ser um pronome pessoal do caso reto, porque está substituindo o meu sujeito. Está trabalhando, está exercendo função de sujeito. O me, pronome pessoal do caso oblíquo, porque está funcionando como complemento do verbo. Por isso, eu chamo de pronome pessoal do caso oblíquo. Entenderam? Tá tranquilo? Atenção! Vamos tomar cuidado com isso aqui. Uso dos pronomes após preposição. Tem uma tabelinha aqui para vocês estudarem. O que acontece? Se eu estou utilizando a preposição entre, o que é correto eu falar? Entre mim e ele. Eu não posso falar entre eu e ele. Por quê, professora? Porque após preposição, a gente tem que usar o pronome oblíquo. Pelo menos um tem que ser oblíquo se eu estou usando dois. Eu não posso usar dois pronomes reto. Senão eu vou estar utilizando dois sujeitos também. Vai ficar. Então eu não posso. Faz parte da gramática. Isso é uma regra. Então eu deixei aqui um quadrinho para vocês tirarem essa dúvida do que é correto e do que não é correto, ok? Preposição entre. O que é correto? Eu posso usar o mim, que é um pronome do caso oblíquo, e o ele, que é do caso reto. Ou então eu posso inverter a ordem, não vai fazer diferença. Um do caso reto e depois o oblíquo. Ou então dois oblíquos. Eu só não posso utilizar o quê? Dois pronomes do caso reto. Eu e ele e eu e tu. Tá vendo que todos os meus pronomes aqui no que tá incorreto são do caso reto? Então, no caso, depois da preposição, eu só posso utilizar ou um do caso reto e um do caso oblíquo, ou tudo no oblíquo. Não posso utilizar dois pronomes do caso reto logo após a preposição, beleza? Sem, eu vou ver aqui, sem você e mim, correto. Você, caso reto, mim, oblíquo, ok? Elas e ti, elas, caso reto, ti, oblíquo. Então, beleza. Agora, como que eu não posso usar? Você e eu. Por quê, professora? Porque, de novo, eu tô repetindo, tô colocando dois pronomes do caso reto, estão vendo? Elas e tu, dois pronomes do caso reto, então tá errado. Então, aí, só vocês acompanharem a tabelinha, vocês vão observar que sempre vai estar incorreto quando eu estou utilizando dois do caso reto. Eu não posso utilizar dois pronomes do caso reto logo após essas preposições que eu coloquei para vocês no quadrinho. Então, é só tomar cuidado e prestar atenção nisso, beleza? Combinado? Vamos para os pronomes de tratamento. Pronome de tratamento é muito tranquilo. Acredito que todo mundo aqui sabe. Para que eu vou usar o pronome de tratamento, professora? Pronome de tratamento vai ter a função de pronome pessoal e são usados para se referenciar certas pessoas consideradas autoridades ou em certos contextos comunicativos, quando a formalidade os exige. Então, você, por exemplo, quando que eu vou utilizar o você? É um tratamento íntimo, familiar, a gente usa recorrente com praticamente todo mundo que a gente está falando, não é? Porém, se a gente estiver
sei lá, num tribunal, vamos ver como é que a gente pode falar com os juízes. Vossa Meretíssima, entendeu? Reis, Vossa Majestade. Então a gente vai ter um pronome específico dependendo da ocasião. Por exemplo, o Papa. Como eu chamo o Papa? Vossa Santidade. Eu vou usar Vossa Santidade apenas com o Papa. Então aqui tem a tabelinha para vocês consultarem, que vai estar falando os pronomes de tratamento, os mais utilizados, né? Eu tenho a abreviatura dele tanto no singular como no plural. E o emprego, quando que eu utilizo cada um desses pronomes? Só acompanhar aqui na tabelinha. Espero que tenha ficado super tranquilo, todo mundo tenha entendido a matéria e vejo vocês na próxima aula.